Olá, querido, graça e paz. Meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Seja bem-vindo a mais esse vídeo, que o Senhor venha estar abençoando a você, a sua casa, a sua família, que tudo que você faça você venha prosperar segundo a vontade de Deus e que hoje, essa semana, você venha receber boas notícias que você não esperava, amém? Bom, hoje o tema que Deus colocou no meu coração é sobre o Manual da Felicidade. Eu gostaria de começar esse vídeo te perguntando, fazendo com que você pudesse refletir o seguinte: por acaso você sabe o que é a Bíblia? O que é a Palavra de Deus? Pare para refletir nesse momento, porque muitas pessoas elas confundem a Palavra de Deus com um manual de regras e se por acharem que vão ficar presas em várias regras e paradigmas, acabam não seguindo a palavra de Deus, não acabam não dando espaço para que possam aprender e possam ser transformados, porque a palavra de Deus, na realidade, ela é um manual de felicidade. E todo aquele que crer e praticar os princípios que Deus ele estabeleceu na sua palavra, vai ter sua vida transformada, certamente. Eu parei para refletir nisso quando, numa gincana bíblica, eu estava na minha igreja e eu me lembro de estar lá na gincana. Eu notei uma certa admiração, digamos assim. Eles acabavam até falando e brincando que não era justo eu estar na gincana porque eu sabia muito da palavra de Deus e eu estava assim pensando comigo, gente, mas eu sei tão pouco na realidade comparado ao que eu gostaria de saber, é muito pouco. Mas aí, naquele momento, eu parei para refletir e lembrei da palavra que me fez abrir esse canal no YouTube, da palavra que eu escutei antes de colocar um propósito no meu coração para receber um sinal e assim poder abrir esse canal. Na mensagem, ele dizia que o pouco que eu tenho é muito para quem não tem nada. Então, pautado nessa mensagem, eu resolvi abrir esse canal e assim fazer a diferença na vida das pessoas, porque eu acredito que o conhecimento, que a verdade liberta, porque até na própria palavra está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. E fazendo essa reflexão, eu também me recordei da primeira vez que eu preguei, entre aspas, entre boas aspas, da primeira vez que eu falei da palavra de Deus publicamente para pessoas, assim, para um público. E isso aconteceu na minha escola, quando eu estava para fazer uma apresentação oral. Eu não sabia o que fazer, A gente podia fazer uma apreciação crítica, sobre jogos, filmes, histórias, enfim, cultura pop no geral. E na época, eu não estava já com o meu pensamento de fazer essa mensagem para poder estar falando da palavra de Deus, da Bíblia. Eu não estava com isso no meu coração. Só que Deus ele colocou, com o passar do tempo, se aproximando a data, os dias, e eu parei para pensar e, tá aí uma oportunidade de poder falar da palavra de Deus para várias pessoas. E naquele momento, eu não sabia muito bem como fazer. Naquela época eu não sabia como falar, que jeito, Mas acabou que a mensagem foi justamente essa, o Manual da Felicidade. E a proposta dessa mensagem, na realidade, não era nem tanto falar em si de histórias da Bíblia, de coisas, do que ela faz, mas sim de falar do meu relacionamento com a palavra de Deus e fazer um incentivo para que os meus colegas eles pudessem buscar conhecer a palavra de Deus por eles mesmos. Eu lembro de estar tão nervoso naquele momento e eu não sabia, como eu já disse, eu reitero, eu não sabia como falar, eu ainda não sabia como fazer um guião para poder me orientar. Eu me lembro muito bem de só tirar algumas prints da tela do meu celular e até me perder ao longo da mensagem, porque eu estava nervoso e eu não ia encontrar o print certo para poder falar sobre ele. Então aí eu larguei o celular de lado, coloquei o celular de lado e fui falar. E quando eu menos percebi, já haviam se passado 10 minutos e 10 segundos. E, sério, eu saí daquele momento e eu parecia que eu tava flutuando. Eu tava tão bem. E eu lembro que antes de começar a falar da palavra de Deus, antes de começar a falar, pros meus colegas aquilo que eu tinha de falar, que eu não sabia, Deus ele colocou, Deus ele falou, por isso que eu consegui. A minha melhor amiga, Yara, ela falou comigo o seguinte: por que estás tão nervoso? Sendo que é isso que Deus ele te chamou para fazer. E depois daquilo, aquilo me deu um alívio tão grande na minha alma, aquilo foi, um bálsamo realmente para minha alma. E aquilo foi tão bom que eu nunca mais esqueci.
E eu percebi desde aquele dia que o meu chamado aqui na Terra era para poder falar da palavra de Deus, fazer com que as pessoas elas queiram e tenham vontade de conhecer a Deus através da palavra dele. E eu me recordo que esse apego que eu tenho à palavra dele vem desde o momento que eu descobri que tudo aquilo que eu precisava para poder viver a melhor vida possível aqui na Terra estava na palavra de Deus. E ela serve tanto para o ateu quanto para o não ateu, porque a palavra de Deus ela apresenta princípios que qualquer um pode praticar e conseguir viver uma vida extraordinária. É realmente o manual da felicidade. E pautado nisso, eu vou estar lendo para vocês Lucas capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Ele respondeu: Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Em outras traduções está bem-aventurado. Bem-aventurado é um adjetivo na Bíblia para dizer muito feliz. Eu também vou estar lendo Salmos do 1 ao 3, que diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. E como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Na época eu não conhecia esses versículos, mas Deus, no momento que eu fui falando, fui fazendo essa mensagem, Ele me mostrou esses versículos. E aí eu percebi realmente, confirmei na própria palavra dele, de que esse livro é realmente o manual da felicidade. De que aqueles que praticam a palavra dele, meditam e praticam, são verdadeiramente felizes. Mas a pergunta é, se a Bíblia é um livro tão bom, se a Bíblia é um livro que transforma, por que as pessoas não buscam lê-lo mais? Por que as pessoas não meditam e não praticam a palavra? Porque nada adianta só ler. É preciso praticar, porque a própria palavra diz que a fé sem obras, ela é morta. E como eu estava lendo aqui, felizes são aqueles que ouvem, meditam e praticam a palavra de Deus. Felizes são esses. Aliás, muito felizes são esses que praticam, meditam, ouvem a palavra do Senhor. Então, se a palavra de Deus é um livro tão bom assim, por que muitos não praticam, não meditam nela? Muitas vezes é por causa de ignorância, porque muitas pessoas nascem em um meio onde talvez sejam privadas de conhecer a palavra de Deus, onde pessoas até conheçam a palavra de Deus, mas não a praticam porque não sabem o seu verdadeiro poder, não sabem o que está por trás da letra. Isso acaba as prejudicando. Até porque está escrito na palavra dele que como crerão de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. Daí está a importância de falar da palavra de Deus, de anunciar as boas novas, para que vidas possam ser transformadas. E sabe como você pode anunciar? Sabe como você pode anunciar as boas novas? Vivendo a palavra dele, sendo um instrumento de Deus na vida das pessoas. Quando você vive a sua vida, às vezes o seu jeito de viver já demonstra, já faz despertar nas pessoas aquele sentimento de, nossa, como é que ele vive isso? Apesar disso, isso e isso, ele não perde o sorriso dele. Ele não perde a alegria, não perde a esperança. Seja um instrumento, seja uma carta viva do Senhor. A Bíblia que muitas pessoas vão ler é unicamente a tua vida, a tua própria vida. E se você não viver verdadeiramente conforme está na palavra de Deus, muitos deixarão de ser abençoados. Por isso, creia, viva, medite na palavra dele e venha viver uma vida transformada pela palavra. Muitos não praticam ou não ouvem a palavra de Deus por causa de maus exemplos religiosos, de exemplos de pessoas que elevam a religiosidade lá no alto e deixam o amor, a espiritualidade, deixam, por exemplo, Deus, Jesus Cristo, não servem de verdade, colocam a religiosidade humana no topo e esquecem que devem cumprir com amor, devem ser um instrumento de Deus aqui na terra, e por isso acabam dando mau testemunho. Muitos se afastam da Bíblia, da palavra de Deus, porque acham que ela está atrelada a vários dogmas, a paradigmas, a religiosidade, mas não está.
As religiões se apoderaram da palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela serve para qualquer pessoa que pegar e praticá-la. Os princípios que estão aqui dão certo para qualquer pessoa, porque Deus é justo. Aqui na terra, se você praticar o que está escrito na palavra de Deus, você vai viver o extraordinário de Deus nessa terra. Você vai viver aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E através da palavra dele, sabe o que é melhor? À medida que você for cumprindo os princípios e for lendo a palavra de Deus, você vai conhecendo o Criador dela. E assim você pode, com o passar do tempo, além de conhecer e de viver uma vida melhor aqui na terra, você ainda consegue viver a eternidade aceitando Jesus Cristo, que é o autor da palavra dele. Vejam quão maravilhoso é isso. Não há palavras que possam descrever o quão bom é a palavra de Deus. Muitos não ouvem a palavra de Deus, muitos não a praticam porque se acham inferiores, se acham inúteis, têm uma visão tão distorcida de Deus que acham que ele não vai os capacitar para entender aquilo que está através da letra. Mas aquilo que está na palavra dele diz que ele é bondoso para com todos, misericordioso para com todos, e aquele que verdadeiramente pedir e quiser entender aquilo que está através da letra, ele dará entendimento sim, porque ele é Pai, porque ele é bom. E não há um ser humano aqui que seja mero acaso, não há um ser humano que seja diferente, não existe uma classe que vai para o céu e outra que vai para o inferno, não. Existem pessoas que vão cumprir os princípios da palavra, os princípios que estão na palavra de Deus, vão ter uma vida extraordinária aqui na terra, e ainda mais vão ter aqueles que vão aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, e além de viver uma vida extraordinária aqui na terra, ainda vão viver uma vida na eternidade, uma vida boa. Não existe o premeditado, não existe aquele que foi escolhido para ir para o inferno ou para o céu. Não, todos nós temos as mesmas oportunidades, as 24 horas do nosso dia. Elas ditam aquilo que nós vamos viver daqui para frente. Porque a vida é um ciclo de plantar e colher. Por que as pessoas elas não acreditam, elas não buscam viver a palavra de Deus? Elas não conseguem o fazer porque muitos dos princípios que estão na palavra de Deus requerem tempo, requerem com que você seja paciente, porque a palavra ela é como sementes a qual você vai jogando, e você nunca pode parar de plantar sementes para que você venha colher, para que você venha sempre estar colhendo. A palavra de Deus, ela nos permite lançar sementes boas para a nossa vida. E não só para nós, para as pessoas que estão na sua volta, porque a graça da palavra de Deus é com que você possa viver uma vida extraordinária e assim fazer com que as pessoas à sua volta vivam uma vida extraordinária também. E sabe por que muitos não praticam a palavra de Deus, não conseguem viver aquilo que está escrito? Porque estão com as suas emoções fora do lugar, estão tendo de lidar com as suas próprias crises, com as suas próprias guerras internas, que não conseguem ver sentido naquilo que está escrito. Porque na palavra de Deus tem muitas coisas, como por exemplo, se alguém te bate numa face, dá a outra. Isso é para quê? Para que você não entre numa briga, assim você não ponha os seus sentimentos, as suas emoções em jogo. Mas as pessoas que estão com as emoções fora do lugar não conseguem ver isso. O que você perde por não meditar, não ouvir, não praticar o que a palavra de Deus diz? Primeira coisa, você não conhece Deus. Se você não conhece Deus e o amor dele, você não vive o seu propósito. E se você não vive o seu propósito, você não sabe a sua identidade. Quando você não sabe a sua identidade, você fica sujeito a acreditar naquilo que os outros, que os mentirosos, que os críticos falam a seu respeito, mas você não acredita naquilo que o próprio Deus diz a teu respeito. Porque você não sabe. Afinal de contas, como você vai crer naquele de quem você não sabe? Como você vai demonstrar o caráter de Deus, sendo que você não conhece quem Ele é? Como você vai ser filho dele se você não conhece o seu pai? Não faz sentido. Muitos perdem por não praticar, por não ouvir. E é exatamente isso que acontece. Acabam vivendo uma vida corriqueira, uma vida decadente. Deus ele não quer isso para você. E eu acredito que é por isso que você clicou nessa mensagem, para Deus ele estar mudando a sua mente, e assim você perceba que você tem mais para viver, que você não deve aceitar migalhas, porque você é precioso, você tem valor, você é filho do rei. Para de acreditar em mentiras que são lançadas contra você. Busque viver e crer na palavra de Deus para que você descubra assim a sua verdadeira identidade. E não só você, mas todos à sua volta, suas gerações, vidas possam ser abençoadas através do seu exemplo.
quando você não medita na palavra de Deus, porque quer meditar. A Bíblia não é um livro só para ser lido, não. A Bíblia é um livro para você meditar. E o que é meditar? É imaginar. A letra por si só, a própria palavra de Deus diz, ela mata. Se você não buscar descobrir o verdadeiro conceito, descobrir aquilo que está através da letra, você não vai conseguir viver o extraordinário de Deus. Então, a partir de hoje, busque, através do Espírito Santo, busque saber o que está através da letra, para que você não se limite apenas a ser, por exemplo, como Satanás. Satanás, ele conhece só a letra. Ele não conhece aquilo que está através da letra. E a palavra de Deus diz, mais uma vez, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Viva aquilo que está na palavra de Cristo. Quando você ouve, lê, mas não pratica, a sua vida não muda. Isso é o fato. O que muda não é só ler, não é só acreditar. Ouvir, ler a palavra vai fazer com que você aumente a sua fé. Mas a fé sem obras, ela é morta. Mais uma vez eu reitero isso. A fé sem obras, ela é morta. E é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível. Você não vai conseguir mudar a sua vida se você não praticar aquilo que você diz acreditar. Porque se você acredita, você pratica. Nós, como filhos de Deus, nós devemos ser como uma criança de 2 anos, quando o pai está na piscina e ele fala, vem filhinha, pode pular na piscina, né, que o papai ele te pega. E a criança simplesmente vai lá e se joga nos braços do pai. Isso é plenamente confiança, isso é se deleitar no Senhor. O que acontece quando você realmente medita, ouve a palavra de Deus e pratica? Você sofre muito menos nessa terra. Eu acho que o maior benefício é esse. Porque Deus, Jesus, Ele é o nosso guia. Ele passou por essa terra e venceu. E concorda comigo que é muito mais fácil passar por dificuldades sendo instruído? Seguindo os passos de alguma pessoa que já deu certo? Então, esse é Jesus Cristo. Ele tem um caminho. Ele, na realidade, Ele é o caminho. Ele é a verdade, é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então descubra quem você é a partir de hoje, através da palavra de Deus. Descubra primeiro quem é Deus e o caráter dele, para que assim você venha forjar o teu. Para que assim você venha viver o extraordinário de Deus, para que assim você possa descobrir a sua verdadeira identidade e não estar sujeito aos zombadores, aos críticos, aquilo que as pessoas nem te conhecem, mas dizem que você é. Mas sim acredite em quem te ama, em quem te conheceu primeiro, em quem te amou primeiro. Acredite em uma pessoa, num ser que te ama acima de tudo e todas as coisas, que você pode falhar, mas ele ainda vai lutar para que você esteja de pé. Que não importa aquilo que você faça, se você se arrepender, se você buscar viver uma vida conforme a palavra de Deus, ele sempre vai lutar e vai endireitar os seus caminhos. Deus, ele te ama. O amor dele é incomparável. Incomparável. A palavra diz que o homem pode ser infiel, mas Deus, ele permanece fiel. Deus, ele permanece fiel. A sua vida, ela vai começar a ser melhor, ela vai começar a fazer mais sentido quando você praticar a palavra de Deus, quando você meditar na palavra de Deus. Você não só vive melhor nessa terra, mas sim você ainda ganha um presente ainda por conhecer o autor e o aceitá-lo, que é Jesus Cristo. Você ganha a vida eterna. Sério, eu não vejo maior presente do que a vida eterna. Mas Jesus, Deus, como Ele conhece os seus filhos e sabe que nós somos muito imediatistas, nós precisamos de viver bem aqui também nessa terra, afinal de contas, do que adiantaria a gente viver mal aqui na terra e só depois ir para o céu? Não faria sentido? E Deus, Ele conhecendo os filhos dele, Ele coloca princípios para que todo aquele que cumpra, para que todo aquele que creia, ele viva bem aqui nessa terra, para que tudo vá bem, aquele que crê, naquele que acredita, naquele que vive o que está escrito. O que muda não é só você ver, não é só você ouvir, mas praticar. Pare de perder tempo, pare de ficar sofrendo. Até quando você quer continuar sofrendo? Viva o extraordinário de Deus na sua vida. Busque descobrir a sua verdadeira identidade, quem você é de verdade em Cristo. Comece a acreditar na verdade. A verdade diz que você é amado. A verdade diz que você foi planejado. Muito antes de você entrar no ventre da sua mãe, Deus, ele já tinha algo preparado para você. Ele te amou primeiro. Você nasceu no coração de Deus muito antes disso. Você foi planejado. A sua vida não é um mero acaso. Você tem um propósito, você tem um destino. A verdade diz que tem planos de paz para você, não planos de mal.
planos para te dar um futuro de esperança. Cristo é a verdade. E a partir do momento que você conhecer a verdade, você vai ser liberto. Você vai se livrar das amarras da ignorância, do desconhecimento. Você vai se libertar das amarras do pecado e vai viver uma vida transformada pelo amor de Cristo. E não é só você que é abençoado. Todos são abençoados à sua volta. Suas gerações, pessoas ao seu lado são abençoadas quando você vive aquilo que Deus te chamou para viver, quando você vive a verdade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que a partir de hoje você possa querer ter intimidade com Deus através da palavra dele, conhecendo o caráter dele, para que assim você venha descobrir o teu caráter, que assim você venha viver o extraordinário de Deus. Para vocês eu faço votos de muito amor, paz, felicidade e prosperidade no nome de Jesus. Amém. Olá, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero te desafiar a você espalhar essa mensagem para que mais pessoas venham ser abençoadas, né? Se inscreva nesse canal, compartilhe o vídeo com algum amigo e ajude o canal a crescer para que mais vidas possam ser abençoadas, né? Porque no mundo hoje em dia, o que mais falta é esperança. Então seja um mensageiro de boas notícias, seja um instrumento de Deus para poder abençoar a vida do outro, e você verá aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu desejo para vocês muito amor, paz, felicidade e prosperidade no nome de Jesus. Amém.